Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: Eu parto, e vós me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Os judeus comentavam: Por acaso vai se matar? Pois ele diz: Para onde eu vou, vós não podeis ir. Jesus continuou: Vós sois daqui de baixo, eu sou do alto. Vós sois desse mundo, eu não sou desse mundo. Disse-vos que morrereis nos vossos pecados, porque se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Perguntaram-lhe, pois, quem és tu então? Jesus respondeu: O que vos digo desde o começo, tenho muitas coisas a dizer a vosso respeito e a julgar também, mas aquele que me enviou é fidedigno. E o que eu ouvi da parte dele é o que falo para o mundo. Eles não compreenderam o que lhes falava, lhes estava falando do Pai. Por isso Jesus continuou: Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas apenas falo aquilo que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, porque sempre faço o que é do seu agrado. Enquanto Jesus assim falava, muitos acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nesta terça-feira, dia 8 de abril, estamos aí cada dia mais caminhando para perto da Semana Maior e estamos meditando ao longo dessa semana o Evangelho de São João, especialmente o capítulo 8. Hoje nós estamos no versículo de 21 a 30. Jesus está dizendo, e continua falando para os fariseus, ele diz: Eu parto e vocês vão me procurar, mas vocês vão morrer nos pecados de vocês, porque vocês não podem ir para onde eu vou. Por acaso vai se matar? E Jesus continuou: Vós sois daqui de baixo e eu sou do alto. Vós sois desse mundo e eu não sou desse mundo. Aqui, Jesus está fazendo um jogo de palavras, mas que não é para confundir a nossa cabeça. Mas o Senhor está nos dizendo algo muito importante. O que é ser do mundo e o que é ser daqui e o que é ser do alto? Porque muitas vezes, quando nós olhamos para essa fala de nosso Senhor, nós dizemos, quando eu era do mundo, eu sou do mundo. Nós precisamos entender o que Jesus está falando quando ele se refere a mundo. É evidente que o Senhor não está falando do cosmos. É evidente, porque se nós não fôssemos desse mundo, nós seríamos de onde? De Marte, de Vênus? Não, nós somos desse planeta. Nós somos desse mundo. Nós chamamos mundo, numa linguagem mais clássica, o nosso planeta. Somos desse mundo, do planeta Terra. Então nós somos daqui. Nós nascemos aqui. Então, o que o Senhor está dizendo ser do alto e ser do mundo? Quando nós dizemos que uma pessoa ela é mundana, nós não estamos querendo dizer que essa pessoa ela é simplesmente desse planeta, desse mundo, porque todos nós somos daqui. Então, o que o Senhor quer dizer com isso? Veja, meus irmãos, ser do alto e ser mundano é uma coisa que o Senhor está querendo nos explicar para dizer que aquele que é mundano, ele gosta de tudo aquilo que é obra da carne. São os mornos, são aqueles que não querem saber, E aqueles que querem entender todo o desenrolar a trama dessa vida segundo um conceito carnal. Esse é o mundano. Esse é aquele que é daqui de baixo. É aquele que, inclusive, ele vive pelas obras da carne, pelas obras das trevas, e é impossível conhecer as coisas do alto com uma cabeça mundana. É isso que Jesus disse certa vez no Evangelho de São João mesmo. Ele disse: Pai, eu te louvo, disse também nos sinóticos, porque o Senhor escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e revelaste elas aos pequeninos. Ou seja, aqueles que têm a sua vida e o seu coração ancorados no céu, nas coisas do céu. É isso que São Paulo diz a Colossenses capítulo 3.
buscai as coisas do alto. Por quê? Porque vós estáis mortos. Nós nos esquecemos, queridos irmãos, que quando nós somos batizados, no momento do nosso batismo, nós morremos para tudo aquilo que é carnal. E volto a dizer, as palavras elas podem nos enganar. Quando nós falamos carnal, a palavra grega lá não é carne no literal, não é corpo, não. Quando nós falamos as obras da carne, não são as obras do corpo. A carne é todo desregramento causado pelo pecado original em nós, que nos leva muitas vezes a fazer aquilo que a gente não gostaria de fazer, do que aquilo que o Espírito nos leva. Porque a partir do pecado original se estabeleceu uma desordem e uma luta dentro de nós. A alma que era para mandar no corpo, acontece agora uma inversão. O corpo, a tendência carnal, aquilo que São João, na primeira carta de São João, ele bem explica isso, que é a epitomia, palavra grega que significa concupiscência. A concupiscência dos olhos, a soberba da vida, a concupiscência da carne, ou seja, tudo aquilo que nos arrasta para a mundanidade. Tudo aquilo que nos arrasta para a baixeza. E Santo Tomás, explicando na Suma Teológica, na segunda parte da segunda sessão, ele vai dizer que quando ele é perguntado se a fé purifica, porque a fé ela nos une a Deus, Santo Tomás começa por explicar o que é se sujar, ou seja, o que é se tornar um mundano cada vez mais. Então, segundo Santo Tomás, sujar é misturar-se com aquilo que é inferior. Ou seja, todas as vezes que nós nos misturamos com aquilo que é inferior, nós nos sujamos. E, por contradição, todas as vezes que nós nos unimos ao superior, nós então estamos nos purificando. Então, aqui está um conceito clássico entre mundanidade e coisas do alto, em santidade e carne, entre carne e espírito, obras do espírito, obras da carne, viver a vida do espírito, viver a vida da carne. Então é isso, né? É isso, é ser arrastado para aquilo que é baixo. Ou seja, quando nós nos misturamos com as coisas que são da carne, nós estamos então nos sujando. E claro, Gálatas capítulo 5, São Paulo dá a lista, né? Das obras da carne. Fornicação, libertinagem, orgias, bebedeiras, assassinos, adultérios, roubos, fraudes. A lista lá é grande, mas logo em seguida, São Paulo dá a lista dos frutos do Espírito, os 12 frutos do Espírito. Alegria, paz, longanimidade, caridade, temperança, brandura. Ele faz uma lista maravilhosa, contrastando o que é ser daqui de baixo e o que é ser do alto. É isso que Jesus está dizendo para os fariseus. E é isso que eles não compreendem. Jesus diz, vocês não podem compreender. É evidente que vocês não conseguem compreender. Por quê? Porque vocês estão arrastados. E veja, irmãos, isso é tão importante que quando nós estamos vivendo as obras da carne, inclusive o nosso julgamento, ele fica corrompido. Então, constantemente nós ouvimos pessoas dizerem assim, para mim isso não é errado, né? Mas como se ele tivesse com a verdade absoluta. Ora, o próprio critério de verdade ficou corrompido. E é assim, quando nós estamos vivendo no pecado, na vida errada, na vida da carne, nas obras da carne, até o nosso julgamento, ele fica comprometido. Então, por isso nós ouvimos muitas vezes as pessoas dizer, para mim isso não é errado, mas para mim não. O critério objetivo não é o meu critério. O critério objetivo é o critério da palavra de Deus. É aquilo que Jesus diz. Jesus está dizendo para os fariseus, vocês não conseguem compreender e vocês vão morrer no pecado de vocês porque vocês são carnais, vocês são daqui de baixo. E aí, claro, né, não consegue entender, não consegue compreender e mergulhar. Então hoje, meus amados,
Vamos pedir ao Senhor que Ele nos dê um coração voltado para as coisas do alto. Nós precisamos ter o nosso coração voltado para o alto, voltado para as coisas do alto, aonde Cristo será tudo em todos, como nos ensina São Paulo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.